Rejeitado, o Supremo não atende pedido de habeas corpus, mas prisão de Lula ainda pode levar tempo. Defesa diz que vai tomar todas as medidas legais previstas. Primeira unidade pública, governo entrega o hospital veterinário com 4 anos de atraso. Violência obstétrica. Em uma nova reportagem especial, vamos mostrar os casos chocantes de mães que viram o sonho do parto virar um pesadelo. Olá, eu sou Renata Dourado e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O ex-presidente Lula teve o pedido para ficar solto rejeitado pelo Supremo depois de uma longa sessão que durou 11 horas. Mas algumas etapas ainda precisam ser vencidas até que Lula vá, de fato, para a cadeia. E entre todas as incógnitas jurídicas que cercam o futuro do ex-presidente, há uma certeza: réus condenados não podem ser candidatos de acordo com a lei da ficha limpa. E a gente começa a edição de hoje direto com Carolina Vilela. Olá, Carolina, muito boa tarde para você. Então, de acordo com a legislação, apesar de liderar aí as pesquisas, o ex-presidente Lula não vai poder se candidatar, é isso? Oi, Renata, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Band Cidade primeira edição. É isso sim, viu? Olha, na verdade existe uma dúvida, viu, Renata? Porque é o seguinte, o artigo 5º da Constituição Federal determina que o réu só é considerado culpado depois que a sentença transita em julgado. Ou seja, depois que todos os recursos possíveis forem esgotados na Justiça. Mas a lei da ficha limpa, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada em 2010 pelo então presidente Lula, prevê um outro cenário, que o candidato fica inelegível quando ele é condenado por um colegiado, ou seja, em segunda instância. Então, baseada aí nessas duas interpretações, a defesa do ex-presidente Lula já disse, que deve apelar ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo e à Justiça Eleitoral. E a gente sabe que aí, Renata, isso pode levar anos. A gente sabe como a justiça aqui no Brasil é lenta e com tantos recursos possíveis, isso pode se prolongar. O TSE tem até o dia 17 de setembro para definir quem vai ser candidato em outubro, quem entra nessa disputa até outubro. A tendência por lá, Renata, é o seguinte, que os ministros levem em consideração as sentenças e não os recursos na hora de decidir. E a gente sabe que o ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a 12 anos e 1 mês de prisão, naquele caso do triplex no Guarujá. Então, ele vai ser considerado, já pode ser considerado, um candidato ficha suja. Agora, se ele for inocentado pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo, aí sim o ex-presidente Lula pode sim disputar a eleição e pode ser um candidato. Ontem, no maior julgamento da história do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus do ex-presidente foi rejeitado por 6 votos a 5. Vamos ver aí como cada ministro votou. Olha, 6 votos contra o habeas corpus: Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia. A favor do habeas corpus, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. Então, a gente viu ali que foi bem disputado, o julgamento foi muito longo, cada ministro levou horas para poder justificar o seu voto, mas o voto mais esperado desse julgamento, como a gente antecipou ontem, era o da ministra Rosa Weber. Em 2016, quando o Supremo decidiu, firmou aquele entendimento de que a prisão pode sim ocorrer após a condenação em segunda instância, a ministra Rosa Weber foi contrária a esse posicionamento. Mas ontem ela se manifestou contra o habeas corpus e a favor de manter o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A gente vai ver agora um pouquinho do trecho do voto da ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu enfrento este habeas corpus nos exatos termos que fiz em todos os outros que desde 2016 me têm sido distribuídos, reafirmando que o tema de fundo, para quem pensa como eu, há de ser sim revisitado, mas no exercício do controle abstrato de constitucionalidade, vale dizer, nas ADCs da relatoria do ministro Marco Aurélio, em que essa Suprema Corte, em atenção ao princípio da segurança jurídica e em prol da sociedade brasileira, há de expressar como voz coletiva, enquanto guardiã da Constituição, seu caso,
se o caso, outra leitura do artigo 5º, 57 da Lei Fundamental. Tal preceito, todos sabemos, com clareza meridiana, consagra o princípio da presunção de inocência. Isso ninguém nega. O princípio da presunção de inocência está lá e não vi uma voz dissonante a respeito. Estão situadas no termo final da aplicação desse princípio, o momento do trânsito em julgado, seu sentido e alcance, os pontos de candentes divergências, as disputas hermenêuticas que essa corte há, de alguma forma, em algum momento, resolver. Acompanho, pois, no âmbito deste habeas corpus, o voto do eminente relator, a quem renovo minhas homenagens, denegando a ordem. É como voto, senhora presidente. Eles falam bem para eles mesmo, assim, é difícil, né, Cláudia, a gente conseguir compreender, mas enfim, o resultado é esse e já era um resultado esperado, Cláudio? Era, bom, esse resultado, por exemplo, eu antecipei na minha coluna, no que é publicada no jornal Metro e é publicada também no site Diário do Poder, no dia 22 de março. A ministra Rosa Weber foi só, na verdade, não foi nenhum exercício de adivinhação, era só verificar como vinha se comportando a ministra Rosa Weber em relação à apreciação desse tipo de habeas corpus. Ela negou de dezembro de 2016 até agora 57 dos 58 habeas corpus que ela examinou. Habeas corpus muito semelhantes a esse do ex-presidente Lula. Portanto, a ministra Rosa Weber foi coerente com a sua atitude. Ela, como boa magistrada, como boa cidadã, ela, embora tenha discordado da decisão do Supremo lá em 2016, que tornou possível a prisão após a segunda instância, ela discordou disso, mas foi voto vencido. É verdade. Mas, embora tenha discordado, ela obedece até hoje, continua obedecendo àquela decisão. O entendimento, né, da maioria, que foi, ainda que não seja o entendimento dela, ela deixou isso bem claro, né? Exatamente. E aí pode gerar uma certa dúvida, Cláudio, no seguinte sentido, quando eles de fato forem analisar, não nenhum habeas corpus em especial, mas essa situação da prisão, da possibilidade de prisão em segunda instância, pode levar a crer que ela, no voto dela, ela pode ser contrária a esse posicionamento? Não, eu acho que do mesmo modo que foi coerente votando contra o habeas corpus de Lula, se esse assunto voltar ao plenário, a ministra Carmen Lúcia prometeu que isso não aconteceria, mas voltando ao plenário, eu acho que ela vai reafirmar a posição anterior, de ser contrária à prisão em segunda instância. São decisões completamente distintas. É preciso lembrar sempre que o ex-presidente Lula foi condenado por corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro. Nesse caso, que é o caso do triplex do Guarujá. Ficou provado na fase em que é possível apresentar provas, né, na primeira e na segunda instância, ficou provado que o ex-presidente recebeu aquele apartamento triplex como uma forma de propina da empresa, da empreiteira OAS, em troca de vantagens para aquela empresa no governo dele. E essa condenação criminal é uma coisa, a outra coisa é a questão eleitoral. Os recursos cabíveis nessa decisão serão, do ponto de vista criminal, serão adotados ou serão exercidos pelo ex-presidente, ele preso, né? Porque o que cabe ainda, a última coisa que resta na questão criminal, que ainda, digamos assim, impede a prisão dele, o início do cumprimento da prisão de pena, é que ainda falta um último recurso no âmbito do TRF4, que é aquele tribunal lá de Porto Alegre. Que até a próxima terça-feira que a defesa pode apresentar. Que são os embargos dos embargos. Que sempre são, não há notícia de embargos dos embargos que tenham sido acolhidos. Então devem ser rejeitados. O ex-presidente vai ganhar esse tempinho aí, um tempinho a mais, talvez 2 semanas, não sei. É o tempo da justiça mesmo, mas não é um tempo muito longo. Mas logo em seguida, esse processo volta para o juiz original, que é o juiz Sérgio Moro, para apenas ele determinar o cumprimento da decisão do TRF4. A decisão não é do juiz Sérgio Moro. A decisão de prender o Lula é do TRF4. Ao juiz Sérgio Moro caberá apenas expedir a intimação para que o ex-presidente se apresente ou que a Polícia Federal vai buscá-lo. E olha, a seguir, governo inaugura primeiro hospital veterinário público daqui do DF. A obra é entregue com 4 anos de atraso. O Band Cidade volta daqui a pouco, eu espero você.